Se existe um lugar no mundo que intriga cientistas, médicos e pesquisadores quando o assunto é longevidade, esse lugar é o Japão. E mais especificamente, a região de Okinawa, um arquipélago ao sul do país que ficou conhecido mundialmente por concentrar algumas das populações mais longevas do planeta, com pessoas vivendo mais de 90, 100 anos, com níveis surpreendentes de saúde, autonomia e qualidade de vida. E ao longo das últimas décadas, diversos estudos tentaram entender o que torna essa população tão especial, analisando fatores genéticos, estilo de vida, relações sociais e, principalmente, a alimentação. E entre todos esses fatores, a dieta se destaca como um dos pilares mais consistentes, especialmente pelo consumo elevado de legumes e verduras frescos, locais e sazonais, que fazem parte da rotina diária dessas pessoas desde a infância até a velhice, criando um padrão alimentar que não apenas nutre o corpo, mas também protege contra doenças crônicas e desacelera processos ligados ao envelhecimento. E dentro desse contexto, surge um dos alimentos mais emblemáticos dessa cultura alimentar: o goia, também conhecido como melão amargo, um vegetal de aparência peculiar, com textura irregular e sabor intensamente amargo, que para muitos pode parecer estranho à primeira vista, mas que em Okinawa é considerado quase um símbolo da saúde e da longevidade, sendo cultivado amplamente na região, graças ao clima quente e úmido, crescendo em hortas domésticas, pequenas plantações e até em estruturas verticais nas casas, onde além de servir como alimento, também ajuda a reduzir o calor ao criar sombras naturais. Uma curiosidade interessante que mostra como o goia está integrado não apenas à alimentação, mas também ao cotidiano das pessoas. E esse consumo frequente não é por acaso, pois o goia é extremamente rico em compostos bioativos, incluindo antioxidantes, vitaminas como a vitamina C, em níveis elevados, fibras e substâncias que ajudam a regular o metabolismo da glicose, sendo frequentemente associado à prevenção do diabetes tipo 2, algo especialmente relevante em um mundo onde essa doença cresce de forma acelerada. E, além disso, estudos observacionais mostram que a população de Okinawa apresenta alguns dos menores índices de colesterol do mundo, um dado que chama a atenção quando comparado a países ocidentais, e que está diretamente ligado a esse padrão alimentar baseado em vegetais, baixo consumo de gorduras saturadas e alta ingestão de fibras, o que contribui para a saúde cardiovascular e reduz significativamente o risco de doenças como infarto e AVC, e o goia entra nesse cenário como um dos alimentos-chave, não isoladamente, mas como parte de um conjunto alimentar que se reforça mutuamente. E quando olhamos para a composição das refeições tradicionais dessa região, percebemos um padrão muito claro e consistente. Pequenas porções de proteína, que geralmente vêm de peixe, tofu ou ocasionalmente carne magra. Uma quantidade moderada de carboidratos, muitas vezes provenientes de arroz ou da tradicional batata doce roxa de Okinawa. E uma grande abundância de legumes e verduras ocupando a maior parte do prato, criando refeições visualmente coloridas, nutricionalmente densas e naturalmente equilibradas. E esse padrão não surge de dietas modernas ou tendências passageiras, mas sim de uma tradição alimentar construída ao longo de séculos, baseada na disponibilidade local e no conhecimento empírico passado de geração em geração. E além da composição dos alimentos, existe também uma filosofia muito importante que orienta a forma de comer, conhecida como Hara Hachibu, um conceito que significa comer até estar cerca de 80% satisfeito, evitando o excesso e permitindo que o corpo funcione de forma mais eficiente, reduzindo a sobrecarga metabólica e contribuindo para um consumo calórico mais baixo ao longo da vida. Algo amplamente estudado como um dos fatores associados à longevidade. E quando combinamos esse hábito com refeições ricas em vegetais, o efeito se torna ainda mais significativo. E outro conceito cultural frequentemente observado nessas comunidades é o moai, grupos sociais de apoio que se mantêm ao longo da vida e que, embora não estejam diretamente ligados à alimentação, influenciam fortemente hábitos saudáveis, incluindo o ato de comer em conjunto, o que reduz o estresse e melhora a relação com a comida, fortalecendo vínculos sociais que também são considerados determinantes importantes para a longevidade. E essa dimensão social da alimentação é algo muitas vezes negligenciado em sociedades modernas, onde as refeições tendem a ser solitárias e apressadas. E outro aspecto fundamental é a distribuição das refeições ao longo do dia, pois tradicionalmente, muitos japoneses, especialmente nas gerações mais antigas, têm o hábito de fazer uma refeição mais completa pela manhã, que pode incluir arroz, peixe grelhado, sopa, legumes e até pequenas porções de alimentos fermentados, garantindo um início de dia rico em nutrientes e energia, seguido por um almoço equilibrado e satisfatório.
mantendo a variedade e a qualidade dos alimentos. E por fim, um jantar mais leve e em menor quantidade, o que facilita a digestão e melhora o funcionamento do organismo durante o sono, evitando picos metabólicos desnecessários à noite. E esse padrão simples, mas extremamente eficiente, é um dos grandes diferenciais quando comparado a hábitos modernos, onde muitas vezes as pessoas pulam o café da manhã, comem de forma desregulada ao longo do dia e concentram grandes quantidades de alimento no período noturno, o que pode impactar negativamente a saúde ao longo do tempo. E voltando aos vegetais, o Goya não está sozinho nessa jornada, sendo acompanhado por uma variedade impressionante de legumes e verduras que compõem a base da dieta japonesa, como o daikon, um rabanete branco grande e suculento que é amplamente utilizado em sopas, conservas e pratos cozidos, conhecido por suas enzimas digestivas que ajudam a quebrar melhor os alimentos e facilitam a digestão, reduzindo desconfortos e melhorando a absorção de nutrientes, algo essencial para a manutenção da saúde ao longo dos anos. E também encontramos folhas verdes como o komatsuna, frequentemente comparado ao espinafre, mas com características próprias, sendo extremamente rico em cálcio, ferro e vitaminas essenciais, desempenhando um papel importante na saúde óssea e na prevenção de deficiências nutricionais, especialmente em populações mais idosas. E ao lado dele está o shungiku, uma folha aromática muito utilizada em pratos quentes, que além de seu sabor característico, oferece compostos antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo, um dos principais fatores associados ao envelhecimento celular. E quando falamos em antioxidantes, é importante entender que esses compostos atuam protegendo as células contra danos causados por radicais livres, que ao longo do tempo podem contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas e para o envelhecimento precoce. E por isso, uma dieta rica em vegetais variados tende a oferecer uma proteção natural e contínua contra esses processos. E além dos vegetais terrestres, a dieta japonesa também inclui uma grande variedade de algas, como nori, wakame e kombu, que desempenham um papel fundamental na nutrição, sendo fontes riquíssimas de iodo, essencial para o funcionamento adequado da tireoide, além de fibras, minerais e compostos bioativos que contribuem para a saúde cardiovascular e o equilíbrio do organismo. E uma curiosidade fascinante é que algumas populações japonesas possuem bactérias intestinais capazes de digerir melhor certos componentes das algas, algo que pode ter se desenvolvido ao longo de gerações de consumo regular, mostrando como a alimentação pode influenciar até mesmo a microbiota intestinal de forma profunda. E essa adaptação é frequentemente discutida dentro do campo da microbiologia e da nutrição evolutiva, trazendo uma perspectiva interessante sobre como hábitos culturais podem moldar o corpo humano ao longo do tempo. E outro ponto interessante é que o Japão faz parte das chamadas Blue Zones, conceito que identifica regiões do mundo com alta longevidade, ao lado de locais como Sardenha, na Itália, e Nicoya, na Costa Rica, reforçando que não se trata de um fator isolado, mas de um conjunto de hábitos consistentes ao longo da vida. E dentro dessas regiões, um padrão comum é o alto consumo de alimentos de origem vegetal, baixo consumo de ultraprocessados e uma forte conexão social. E voltando aos vegetais, outro alimento bastante presente é a berinjela japonesa, mais fina e delicada, frequentemente grelhada ou cozida, rica em fibras e antioxidantes, que ajudam na proteção celular. E também o renkon, a raiz de lótus, facilmente reconhecida por seus furos característicos quando cortada, que além de ser rica em fibras e vitamina C, possui um significado cultural importante no Japão, simbolizando a capacidade de ver o futuro com clareza, sendo um alimento tradicional em celebrações como o Oshogatsu, o Ano Novo japonês, e essa conexão entre alimentação e cultura é um aspecto fundamental da longevidade japonesa, pois não se trata apenas de nutrientes, mas também de hábitos, significados e relações construídas ao redor da comida. E outro ponto extremamente relevante é o consumo frequente de alimentos fermentados, como conservas e picles, além de produtos como natto e miso, que não apenas prolongam a vida útil dos alimentos, mas também enriquecem a dieta com probióticos naturais, contribuindo para a saúde intestinal, que hoje sabemos estar diretamente ligada à imunidade, à digestão e até à saúde mental, formando o que muitos pesquisadores chamam de eixo intestino-cérebro, um campo crescente dentro da ciência que estuda como a microbiota influencia funções cognitivas e emocionais. E essa prática milenar continua presente mesmo com a modernização do país, especialmente entre as gerações mais antigas, que mantêm esses hábitos com consistência. E além disso, a culinária japonesa também valoriza técnicas como fermentação, secagem, conservação em sal e preparo em caldos leves como o dashi, que extraem o máximo de sabor com o mínimo de gordura,
criando refeições que são ao mesmo tempo leves e extremamente saborosas. E outro fator relevante é o tamanho das porções, geralmente menores quando comparadas ao padrão ocidental, o que naturalmente reduz a ingestão calórica sem a necessidade de restrições rígidas, promovendo um equilíbrio energético ao longo do tempo. E quando pesquisadores analisam essas comunidades longevas, uma das conclusões mais claras é que não existe um único alimento responsável pela longevidade, mas sim um padrão alimentar completo, equilibrado e sustentável ao longo da vida, onde vegetais como o goia desempenham um papel importante, mas sempre em conjunto com outros alimentos e hábitos saudáveis. E talvez a maior lição que podemos aprender com esse estilo de vida é que a saúde não depende de soluções rápidas ou dietas extremas, mas sim de escolhas simples, consistentes e baseadas em alimentos naturais, com equilíbrio entre proteínas, carboidratos e uma grande abundância de legumes e verduras, distribuídas ao longo do dia de forma inteligente, respeitando o funcionamento do corpo. E no fim das contas, aquilo que parece simples é justamente o que se mostra mais poderoso ao longo do tempo, transformando a alimentação não apenas em uma fonte de energia, mas em um verdadeiro aliado para viver mais e melhor. E vale ainda destacar que mesmo dentro do Japão, existem variações regionais importantes, incluindo diferenças entre áreas urbanas como Tóquio e regiões mais tradicionais. Mas o princípio central se mantém: comer com consciência, priorizar alimentos naturais, respeitar a sazonalidade e manter uma relação equilibrada com a comida, algo que atravessa gerações e continua sendo uma referência global quando o assunto é saúde, bem-estar e longevidade.